Hoje é o primeiro dia do meu ciclo, agora são 9h04 da noite. E para quem lembra do mês passado que o Clu disse que o meu ciclo ia começar dia 18 de junho, hoje é dia 19, então um diazinho aí. Errou por um diazinho, mas até que foi bem preciso, né? Um dia só. E hoje eu já usei 3 coletores, porque esse mês eu tenho 6 coletores novos para testar, mais os 3 absorventes ecológicos externos, e eu vou usar tudo, pelo menos a minha intenção é de usar todos eles. E hoje eu usei o 2 corus, o intenso e o normal. O normal é o que eu já tinha antes e já tinha usado, mas eu usei eles dois porque eu queria comparar muito o intenso com o normal. E agora, nesse momento, eu estou usando o Luma Easy Cup Colo Médio Longo Intenso. É a primeira vez que eu estou usando esse aqui. Esses dois eu usei pela primeira vez hoje. E esse aqui eu usei para comparar com esse. Bom, apesar deles não terem, o intenso e o normal não terem uma grande diferença de tamanho... Desculpa. Eles não têm uma grande diferença de tamanho, mas eu senti sim, o intenso tem um diâmetro um pouquinho grande para o meu corpo, e por isso o normal abre mais fácil, porque ele fica menos espremido, né? O intenso fica um pouquinho espremido, porque ele é um pouco maior. Ele não me machucou, eu não senti dor, mas eu tive sim um ligeiro incômodo com o intenso em relação ao normal. Eu diria assim que o normal é o meu tamanho ideal, então ele é 100%, se ele é 100% confortável, eu diria que o intenso é 95% confortável. Tem só uma ligeira pressãozinha por causa do diâmetro, que é um pouquinho grande para mim. Em relação a esse aqui que eu tô usando agora, que eu comecei a usar agora de noite, ontem eu dormi com esse, usei pela manhã, usei esse aqui à tarde e agora à noite eu tô usando esse. Esse, como eu disse, é o Colo Médio Longo Intenso. Eu tive que cortar o cabo dele todo, assim como esse aqui eu tive que cortar o cabo todo também. Esse aqui tá super confortável. Ele é menorzinho, é um pouco menor, é pequeno, né? Mas eu tive que cortar o cabo dele todo também. Ele tem uma boa capacidade para fluxo moderado. Para os meus dias de fluxo mais intenso, que vai ser amanhã no caso, eu acho que ainda não aguentaria, mas hoje eu não tô com fluxo tão intenso assim, então eu já tô aproveitando para ir no Colo Médio Longo Intenso. Esse aqui é mais rígido, como todos os Lumas são, e ele abre mais fácil. Eu usei a Punch Down com esse, e com esses dois eu usei a meio diamante. Esse aqui abriu mais fácil. Não, porém nenhum deles me deu nenhum tipo de incômodo. Eu tive um dia super estressante hoje, por outros motivos. E eu senti um pouco de cólica, tô muito cansada, tô exausta. Como vocês podem ver, a minha voz ainda tá horrível. Eu tive um problema na garganta que, na verdade, eu não estou doente. Eu tive um acidente de trabalho, uma pessoa que trabalha comigo derrubou um líquido tóxico do meu lado e eu fiquei trabalhando durante mais de 6 horas inalando aquilo. E aquele negócio, como eu sou alérgica, eu tenho asma e essas coisas, infelizmente aquele troço queimou minha garganta, minhas vias aéreas, e eu tô com a voz rouca até hoje. Eu senti muita dor, eu tive bastante problema. Agora eu tô tossindo muito. E o que aconteceu agora há pouco foi que o Luma perdeu o vácuo, soltou o vácuo dele, porque eu tava tossindo muito. E eu acho engraçado porque a maioria, acho que todos os coletores que eu já usei resistem muito bem aos meus espirros, mas tosse e risada acaba com o vácuo de qualquer um. Eu tenho a musculatura que tende a amassar coletor. Então esse aqui, mesmo sendo um Luma, que é um coletor que pega um vácuo legal, é um pouco mais rígido, por causa do diâmetro do Colo Médio Longo Intenso, que é um diâmetro pequenininho, ele acabou soltando
porque eu tive realmente uma crise de tosse agora há pouco. Eu esqueci de tomar o meu remédio de tosse hoje cedo, eu só tomei agora à noite, então por isso eu tive essa crise de tosse. E aí ele soltou o vácuo, deu uma vazadinha, eu coloquei de novo e até agora tá tudo bem, tranquilo. Já tem 1 hora mais ou menos que eu recoloquei ele. E até agora, mesmo dando um pouquinho de umas tossidinhas, ele não saiu vácuo. Então é isso. Essa noite eu pretendo colocar o Luma BI para dormir com ele. E porque eu acho que ele vai segurar bem o fluxo da noite inteira. Eu vou ter que cortar a haste dele também toda. E a minha voz está sumindo, então vamos lá, amanhã é o segundo dia, o dia mais difícil, o dia mais estressante e o dia de fluxo mais intenso. Vamos ver como é que esses coletores novos vão se comportar. Segundo dia do meu ciclo, agora são 10h04 da noite. E se você está em pé, senta porque a história é longa. Hoje foi o dia Lady Murphy, deu tudo errado e eu tô furiosa. Esse barulho que vocês estão ouvindo é uma chuva absurda que tá caindo no mundo aqui no Rio hoje. E a chuva faz parte também do meu dia trágico. Bom, continuando de ontem eu tava usando o Luma Colo Médio Longo Intenso. E eu acho que assim, uma meia hora depois de eu filmar o vídeo de ontem, ele perdeu o vácuo de novo e vazou. E aí eu perdi a paciência com ele, eu já tirei ele, já coloquei o Luma BI, bem intenso, para dormir. O BI é um coletor bem grande. Eu dormi com ele a noite toda, ele não vazou, mas quando eu acordei, no momento que eu acordei, que eu me mexi, eu senti que ele já estava sem vácuo. Então eu levantei para me arrumar para trabalhar, e aí a minha ideia era levantar, desvaziar o BI, colocar ele de novo e ir embora pro trabalho. Só que aconteceu a primeira tragédia do dia. Como eu disse, eu sabia que ele já estava sem vácuo, eu fui pro banheiro. E aí eu sentei no vaso sanitário, como eu sempre faço. Só que nisso que eu sentei, antes de dar tempo de eu tirar o coletor, eu espirrei. Porque o tempo tá mudando, eu sou alérgica a essas coisas e eu espirro muito. E eu acho que eu até ontem falei que o vácuo dos coletores resistem ao espirro, mas não resistem à tosse. Paguei minha língua, porque na hora que eu espirrei, eu não estou exagerando, eu expeli o Luma BI direto pro fundo do vaso. Ele foi expelido do meu corpo, arremessado. E ele caiu dentro do vaso sanitário. E assim, se alguém me contasse isso, que expeliu um Luma só com a musculatura, eu não ia acreditar, eu ia achar assim, meu Deus, essa pessoa tá confundindo. Não, eu expeli um Luma do meu corpo sem encostar nele. Eu espirrei e ele foi arremessado para fora. E até agora eu não tô acreditando. Eu fiquei assim, uns 10 segundos parada, olhando pro nada dentro do banheiro, pensando, meu Deus, não pode ter acontecido isso, não pode ter acontecido. Eu coloquei o dedo para ver se o Luma não tava lá dentro, se não tinha sido impressão minha. Não, quando eu levantei, eu vi, ele tava lá no fundo do vaso. E eu não sei nem se ele tava cheio, eu não consegui ver. E aí eu peguei uma luva, fui lá, tirei o coletor de dentro do vaso, coloquei, ele tá guardado até agora. Eu lavei com um sabonete só, porque eu não tinha tempo de ferver. Eu nem fervi ele ainda. Então, talvez finalmente eu faça o vídeo que eu já prometi há meses, que é o vídeo do que fazer quando o seu coletor cai dentro do vaso sanitário. Ele tá guardadinho, depois eu vou fazer a higienização, vou tentar gravar e tal. Bom, essa foi a primeira tragédia do dia. E aí eu fiquei com 2 opções somente, porque o AI é um coletor tão grande quanto o BI. E eu comecei a notar que o meu colo tinha baixado, meu colo sempre baixa no segundo dia. E esse mês ele baixou legal, ele baixou bastante. Então eu percebi que ele tinha baixado. Então o Luma AI não era mais uma opção para usar. E a única opção que eu tinha era o Corui intenso e o normal. Eu botei o intenso porque é o coletor que eu tô testando esse mês. O normal eu já uso há 1 ano, eu acho. Mas eu levei o normal junto porque
eu precisava de um backup. Hoje eu passei o dia inteiro fora de casa. Então, eu saí de casa com o intenso. Eu fui pro trabalho e eu cheguei lá, sem brincadeira, eu fiquei uma meia hora só com esse coletor colocado. Ele começou a me cutucar demais. Eu vou tentar cortar a haste dele um pouco mais rente ou lixar, não sei. Porque ele me cutucou demais, eu não consegui ficar. Meu colo, como eu disse, baixou muito. E aí eu tirei logo ele e coloquei o normal. E eu passei o dia inteiro com o normal, trabalhando. O normal eu não senti incômodo, não senti ele. Ele é menorzinho. E é o tamanho ideal pro meu corpo mesmo. Passei o dia todo com ele. E eu passei a manhã bem. Quando chegou de tarde, assim, depois do almoço, eu comecei a ter uma cólica absurda, muito chata, muito incômoda. E eu comecei a ficar enlouquecida, porque quando você fica sentindo dor... Eu acho que eu fiquei umas 3 ou 4 horas direto sentindo cólica. E aí eu comecei a ficar com ódio de tudo. E aí eu comecei a achar que era o coletor. Não era o coletor, eu tirei, botei, tirei vácuo, fiz um monte de coisa. Não era o coletor, era cólica minha mesmo. E aí eu trabalhando e com dor, e aí nossa, eu fiquei enlouquecida. Tomei 2 remédios diferentes e aí a dor passou. Lá por umas 4, 5 horas da tarde a dor tinha passou. E eu tinha até desistido de ir pra aula de balé, porque eu tava com essa dor absurda o dia inteiro, já tava irritada, sabe? E aí... Mas aí a dor passou e quando chegou a hora de eu sair do trabalho, geralmente eu vou do trabalho direto pra aula de balé. Já tava chovendo um pouquinho, tava começando a chuva, era de tardinha, assim, início da noite, 6 horas da tarde. Eu resolvi ir pro balé porque a minha cólica já tinha passado e eu falei, eu já superei, eu vou fazer a aula porque eu não tô podendo perder a aula, tô querendo entrar em forma, enfim. Não, eu vou fazer, eu fui com o Corui normal. E eu esvaziei ele antes da aula, porque hoje foi o dia Lady Murphy e eu não queria dar margem para acontecer mais nenhuma tragédia. Então eu esvaziei ele antes da aula para não ter perigo de ter vazamento, ele não encher. Até porque meu fluxo, surpreendentemente, não tá tão intenso hoje, apesar de ser segundo dia. Ele tá intenso, mas assim, mês passado, os 2 últimos meses, tava mais intenso no segundo dia do que hoje. Hoje tá um fluxo bem... razoável. Continuando a história, eu saí, já estava começando a chover um pouquinho, eu fui fazer aula de balé com o normal, esvaziei ele antes, fiz a aula sem brincadeira, eu faço 1h30 de aula. Uma meia hora depois que a aula começou, eu comecei a sentir a ponta desse coletor me cutucando. Ai, que ódio, cara. E é complicado, porque você tem que fazer movimentos, você precisa mexer a perna, você precisa fazer as coisas. E aquele troço começou a doer. Eu tive que sair no meio da aula, entrar no banheiro e empurrar o Corui de novo pra cima. Eu só botei o dedo assim, eu vi que ele tava com vácuo. É porque o meu colo tava descendo, empurrando ele pra baixo. Que ódio desse colo esse mês. Eu peguei, empurrei ele pra cima e joguei ele de lado, assim. Inclinei ele, a mesma coisa que eu fazia com o ciclo, quando eu só tinha ele e o meu colo era baixo demais pra ele. Eu fiz a mesma coisa, eu entortei, inclinei ele lá dentro. E aí eu consegui fazer o resto da aula. Nisso começou a cair um temporal e eu comecei a ficar estressada porque eu tinha que vir a pé pra casa. E as ruas aqui alagam todas, eles fazem um monte de obra e a rua continua alagando. E aí eu terminei de fazer aula de balé, eu não tive vazamento, ele saiu do lugar sim, eu coloquei de volta, mas mesmo assim ele não vazou. Mas aquela cutucada que ele me deu, que o intenso tinha me dado de manhã, mas essa acabou me deixando meio irritada. E aí eu vim embora pra casa, a rua tava alagada, eu molhei meu pé todo, molhei meu sapato, aquela água podre. E aí eu já cheguei em casa com ódio do mundo. Gente, tá chovendo muito, tá absurdo. Agora então piorou mais ainda, com certeza a rua alagou mais ainda. Eu cheguei em casa doida pra tirar o coletor, porque eu comecei a sentir ele de novo. E aí eu tirei o coletor e, assim,
Conclusão, eu estou sem coletor agora, eu coloquei um absorvente e eu ainda tive que colocar o descartável, porque os ecológicos que eu peguei pra testar, que eu tenho aqui pra testar, eu ainda não tive tempo de lavar. Então eu vou lavar agora, depois que eu terminar de gravar esse vídeo, eu vou lavar e aí assim que eles secarem, eu vou começar a testar os absorventes ecológicos. Ainda tem 3 dias, dá tempo, calma. E todos os outros coletores... o BI eu não vou mais usar esse mês, porque ele já foi pro fundo da privada. O AI vai ser impossível eu usar também. A minha ideia era usar todos eles, mas o AI e o BI são coletores grandes demais. E o meu colo esse mês não tá colaborando, ele baixou muito. Então o AI tá fora de questão. Então a minha solução é continuar usando esses dois, mais esse do que esse, porque ele está me cutucando também. Todos os coletores estão se voltando contra mim esse mês. Porque todos os outros que eu tenho para testar, que são o colo médio, curto intenso e o corui leve, eles são para fluxo leve. Então nem pensar, se eu colocar um deles hoje, eu vou ter que trocar de 2 em 2 horas. Então vai ter que ficar para os últimos dias. E por enquanto essas são as opções que eu tenho, esses dois aqui. E é isso, hoje o dia deu tudo errado. Eu não sei, eu não vou dormir só de absorvente, porque eu tenho pavor de dormir sem coletor, porque eu sempre que eu faço isso, eu acordo toda suja. Então vamos ver o que eu vou fazer depois. Amanhã eu conto. Gente, tô exausta. Até amanhã.